São muitos, mesmo muitos escuteiros. Chegam de todos os lados ao acampamento nacional em Idanha Nova. Estamos todos com expectativas no grande acampamento e a aventura, seja o que Deus quiser. Que seja um bom acampamento, cheio de esperanças, cheio de surpresas e que nos divertamos muito. São desejos e expectativas a multiplicar por mais de 17 mil. Este é, sem dúvida, o maior acampamento da história do escotismo português, adaptado aos novos tempos. É sinal de pujança. Quando se fala que o associativismo está a diminuir, vê-se que o movimento tem força, tem pujança, e os jovens aderiram e vê-se que eles andam todos contentes, aderiram, isso é fundamental. Por outro lado, marca também uma aposta que fizemos com este acampamento, que foi baixar substancialmente os custos do acampamento para que, nos dias de hoje, nenhum miúdo fosse impedido de vir ao acampamento por razões económico-financeiras. Um acampamento que mais parece uma cidade. Diariamente são necessários mais de 25 mil litros de água. Durante os 8 dias vão ser distribuídas cerca de 310 mil refeições. Com tanto escoteiro, a população de Idanha Nova aumenta quase 120%. Números que impressionam as delegações estrangeiras. It's wonderful. The weather is great, honestly. And yesterday and today people are arriving all the time, and it's just this city that's, being built from nothing and growing, and it's a wonderful feeling. O lema do acampamento é educar para a vida. O chamado Akanak já faz história, bem como a presença pela primeira vez de um chefe escoteiro português. João Armando Gonçalves passa a integrar a liderança da Organização Mundial do Movimento Escotista.